Muito se fala de crise econômica. Meu Deus, estamos em mais uma crise econômica. E se eu falasse para você que as crises econômicas elas são inevitáveis? E para poder falar e provar isso para você, eu vou recorrer à economia. Quem? O Marcelo, o Kondratiev. A gente vai utilizar e tentar passar os conceitos de Kondratiev de uma forma tranquila, suave, claro que não muito aprofundada, para você entender que esse russo economista, há muito tempo atrás, ele cria uma teoria que até hoje é muito respeitada. Eu utilizei no meu mestrado para poder aí tentar explicar que tudo na vida sobe e desce. E vamos entender um pouquinho quem foi Kondratiev. Como eu falei, ele foi um russo economista que nasceu em 1892 e morreu em 1938. Ele cria a teoria das grandes ondas, ou então chamadas de ciclo de Kondratiev, que são ciclos longos da economia. Então, quando ele vai criar essa teoria, ela foi apresentada ali basicamente na década de 1920. A década de 1920 ela foi um momento de duas grandes crises, vamos recordar historicamente, nos Estados Unidos. A crise de 1920 e a crise de 1929. Não esqueça também que lá na Rússia, agora então União Soviética, teve a Revolução Socialista em 1917. Então nós temos ali uma briga entre os sistemas econômicos, o socialismo e o capitalismo. E o Kondratiev, ele acaba fazendo os seus estudos e vai divulgar, falando, por exemplo, que tudo na vida, assim como a economia, vai ter um momento da criação de uma tecnologia. Isso vai despontar uma grande demanda, um grande consumo, aumentar a produção, e aí vai fazer com que a economia comece a crescer. Essa economia vai crescer, chegar num auge, e aí por outras situações econômicas, por exemplo, se eu tenho ali muitas pessoas produzindo, buscando aquele segmento que está na moda agora, vamos produzir isso, não todo mundo começou a produzir, aumentou a concorrência, diminuiu o lucro, por exemplo, vai fazer que vai estagnar, e aí vai começar a entrar uma recessão, uma crise econômica. Inventam novas criações feitas pelo homem, faz novamente um outro crescimento, e tudo isso vai se repetindo. Galera, e ele faz isso na década lá, entre a década de 20 e a década de 30. E ele vai lá e quando ele escreve isso, nem os socialistas gostam, nem os capitalistas gostam muito da sua ideia, tá? Porque quando ele faz isso, nós estávamos lá na crise dos Estados Unidos. A União Soviética falou vodka raiska, tradução para você, nada disso não tem nada. O capitalismo não presta, é uma concorrência brutal, é crise. Os Estados Unidos não vai se recuperar. E já os Estados Unidos, ele acabava falando, não concordando, falando que o capitalismo não geraria crises, que o capitalismo ele era um sistema perfeito. Então acabou dando essa contradição. E aí o Kondratiev ele vai criar essa teoria que eu vou explicar para vocês. Ele faz ali uma analogia com as estações do ano. Então a primavera, um primeiro aquecimento, lembra? Primavera, primeiro verão, um primeiro aquecimento. Um verão quente pra caramba, um outono já vai estagnar. E o inverno, frio, crise. E ele combina isso, e esses ciclos dele a gente chama de ciclos longos, tem um período, a gente vai botar para você, de 50 anos, tá? É um ciclo de 50 anos. E nesse ciclo de 50 anos, como eu falei para vocês, tem o primeiro ciclo criado por Kondratiev, que é lá, final da década de 1700 ali, do século XVIII, o começo do século XVIII para o século XIX, onde nós temos lá, por exemplo, a máquina a vapor. E isso vai potencializar as indústrias têxteis. E aí vai começar a aumentar a produção. Indústria têxtil, produzindo pra caramba, correto? E aí quando ele cria esse primeiro ciclo, ele fala que dentro dele, dentro desse ciclo, vai ter esse auge, vai estagnar e vai crescer, vai decrescer, vai chegar na crise. Só que dentro dele nós temos um outro momento que seria uma intervenção que é feita, seja ela pelo governo, pelo próprio empresários, investidores, que vão fazer alguma intervenção para evitar essa crise.
E aí ele consegue provar que é inevitável, né? Por exemplo, só para você entender, a indústria têxtil, elas começaram a produzir, todo mundo buscou o segmento e aí começou a gerar um grande crescimento. Só que várias indústrias têxteis, como eu falei, vai aumentar a concorrência e aumentando a concorrência diminui o lucro aí deles, né? E aí vai começar, por exemplo, a entrar numa crise. E aí algumas medidas são feitas aí para poder aí potencializar novamente e aí, né? Mas mesmo assim ela vai decrescer e aí novamente tem aí agora um novo ciclo de Kondratiev, por exemplo aqui com a criação das ferrovias, facilitando o transporte. A gente bota ali uma grande invenção, mas são várias, né? Indústria de cimento, né? A comunicação, os telégrafos. Então, nesse período foram criados vários inventos, várias intervenções que foram facilitando e aumentando assim a potencialidade, né, de girar a economia, né, de poder vender mais, de poder promover um consumo maior. E aí, nova crise, novamente. Primavera, verão, outono e inverno, esse segundo grande ciclo. E também aqui o intervalo novamente, né? Teve a crise, uma pequena intervenção, faz a economia crescer, só que novamente entra em crise. E aí nós temos vários, né? Esse ciclo ele vai continuando, a energia elétrica, né? A indústria automobilística dominando, o momento, né, que nós estamos agora atual, que é o momento da tecnologia da informação, da internet, né, nesse momento atual do capitalismo, e mesmo assim nós temos todos os momentos, só para você comparar, anos 2000, 2050, ó, o auge e aí decrescendo novamente. Então nós estamos agora, né, uma previsão de retomada, que seria Kondratiev, né? Na verdade as pessoas apontam agora que seria a própria quarta revolução industrial, que está muito ligado aí à questão da saúde, né? Saúde, da automação, não só saúde, lembrar que não é só um produto, não é só uma tecnologia que vai ser criada e vai descontar, vai ter o carro-chefe, né? Vai ser ali e vai marcar cada uma dessas potencializações para gerar a indústria, né, promover um grande crescimento. E aí você entende, né? Claro que tem países, por exemplo, a crise é inevitável. Eu falo, não, a crise realmente ela é inevitável, não tem como evitar. Ah, Marcelo, mas um país rico, mesmo país rico passa pela crise. É só você perceber toda essa questão do mundo globalizado e toda essa globalização que existe das relações. Uma crise nos Estados Unidos, uma crise na China, afeta o mundo inteiro, né? A China é o país aí, digamos, que mais exporta. Os Estados Unidos é o país que mais importa. A crise lá de 2007, nós temos lá nos Estados Unidos, né? Essa crise lá, ela acaba afetando o mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, ora novamente, fez uma pequena intervenção, né? O que o governo naquele momento do Brasil, que era o presidente Lula, ele faz? Reduz o IPI, o Imposto da Produção Industrial, cria o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, para quê? O PAC, o dinheiro vai gerar, né, dinheiro dentro do país, vai gerar obra, a obra vai gerar emprego, vai aumentar o consumo, obviamente com esse aumento do poder do consumo, vai gerar aí, com a redução do IPI, um incentivo para as pessoas comprarem. Ah, Marcelo, mas gera um endividamento da população. Não, até gera, mas aí tem essa intervenção que é feita, que vai fazer com que o Brasil cresça bastante, cresceu. Mas não adiantou. Mas por que não adiantou, Marcelo? Porque, por exemplo, naquele momento, a economia, até hoje, né, a economia brasileira ela é muito baseada em commodities, né, esses produtos primários. Os preços dos commodities estavam em alta, o Brasil vendendo bastante, ganhando muita money, só que aí depois, galera, os commodities acabam, né, se estabilizando e decaindo o preço dos commodities. Por exemplo, nós temos em 2003 a guerra do Iraque, né? E a guerra do Iraque faz o preço do petróleo subir, o Brasil bem feliz. Depois a guerra do Iraque termina, os Estados Unidos ele retoma ali o seu crescimento, né? Tudo isso aí vai acabar dificultando aí, por exemplo, né, a permanência da economia do Brasil. A China buscando outros parceiros, quando ela busca apenas o Brasil, né, ou praticamente mais o Brasil como fornecedor da matéria-prima para eles, o Brasil ganha dinheiro. Buscou outros parceiros, outros fornecedores de matéria-prima, vai ter mais oferta no mercado, diminui o preço, por exemplo, do ferro e assim por diante, também gerado pela crise dos Estados Unidos, que vai gerar, né, uma certa estagnação lá na sua indústria, e aí vai ter bastante oferta de ferro e de minérios, o preço cai. O Brasil não aguenta crise econômica.
Bom, eu não sou economista, né? Eu sou geógrafo, vocês sabem disso, também sou pedagogo, né? Busco métodos de ensino aí, sempre procurar inovar para a galera aprender com mais facilidade. Mas eu li sobre Kondratiev para usar no meu mestrado, né? Então por isso que eu quero passar, que é algo muito interessante, e eu defendo que é um conceito que mesmo quem não vai fazer economia, quem faz economia sempre busca isso, mas que as pessoas deveriam saber, né? Que é inevitável, nós vamos ter sempre crises econômicas. E aí, claro que os governantes acabam aí pegando certos momentos históricos e vão ter aí as suas potencialidades. Existem outras teorias, né? Jung, que vai falar dos ciclos decenais e assim por diante. Mas só para entender, esse é o Kondratiev, é isso que eu busco apresentar para você. Eu espero que você tenha gostado, né? Se eu ajudei você, lembrando que eu não sou economista, é apenas um vídeo para facilitar as pessoas conhecerem um pouquinho mais aí das crises econômicas, né? De todos os ciclos históricos, e uma teoria muito importante que é muito utilizada, já foi mais utilizada, mas hoje, até hoje ela é ensinada, é utilizada, porque sim, nós temos aí a comprovação dessas crises que encaixam nos momentos históricos. Se eu te ajudei, aquele like gostoso, né? Meu objetivo sempre será ajudar. Vejo você no nosso próximo vídeo.